Maria, pode vir para aqui, por favor? Sim, João. O que se passa? Estou aqui a ver as nossas contas. Este mês temos que cortar algumas despesas. Não temos como comprar energia no valor que sempre compramos. E além disso... João. Assim temos que reservar algumas velas para quando ficarmos sem crédito elétrico. Por que não cortas o café e passamos a comprar o folha de chá? Assim aumentamos o valor de energia. Maria, sabes muito bem que não vivo sem um café. João. E eu posso viver sem as minhas novelas? Mas Maria, tu é que devias controlar as compras que tem feito no início do mês. Veja aqui. Há 2 meses gastaste este valor para a compra do rancho. No mês passado gastaste este valor. Não sei como que será neste mês. João, meu querido, lembra-te das luvas que me pediste para comprar? Ainda eu não posso ir às compras sem comprar um caprichinho para mim. Sabes como que é, João? Sou mulher. Assim fica difícil, Maria. O nosso dinheiro nunca chega para nada. Mas o que nós ganhamos, nós os dois, no final do mês, dá para pagar todas as despesas prioritárias. Alguma coisa está a falhar. Podes ter razão, João. Realmente precisamos de ajuda. Não faz sentido não conseguirmos gerir o nosso próprio dinheiro. Até parece fictício. O nosso dinheiro entra e sai de qualquer maneira. Há contas que ficam para pagar. Tem sido assim todos os meses. Realmente precisamos de ajuda. O meu primo Arsénio entende dessas coisas de gerir dinheiro, orçamento familiar, isso aí. Ainda bem. Vamos já marcar um encontro com ele. Temos que sair dessa situação. Olá, primo! Entra! Viva, primo! Há Como quanto tempo? Há quanto tempo, primo? Isso aí? Por favor, sente-se, primo. Muito obrigado. Aqui é sempre bem-vindo. Sempre apegado às novelas. Eu gosto das novelas. Primo, conforme falamos ao telefone, precisamos da sua ajuda. Realmente, queremos saber como fazer o orçamento familiar. Muito bem. Vamos fazer isso tudo juntos. Assim fica fácil vocês aprenderem. Mas antes, vão ter que me responder algumas perguntas. Fica à vontade, primo Arsénio. Quais foram os vossos rendimentos no mês passado? Rendimento? O que é isso? É o dinheiro todo que vocês ganharam, como por exemplo, salário, pequenos negócios, lucro da baraca, alguns biscates. Primo, vai ter que nos desculpar. Nós nunca fizemos esse registro. Só sei dizer quanto que é o meu salário, mas não posso dizer-te quanto que ganhei nos meus pequenos negócios. Ok. E quanto dinheiro vocês gastaram com a compra de comida, transporte e outras despesas? Primo, nós gastamos de acordo com as necessidades. E como sabes, elas aparecem daqui para aqui. E quando elas surgem, qualquer um de nós paga essas despesas. Como assim? Vou dar um exemplo. No mês passado, como eu não estava em casa e a Maria queria fazer um bolo, ela comprou energia. E uns dias antes, eu também comprei energia porque já tinha acabado. Então digam-me qual foi o valor total gasto na compra de energia do mês passado? Já não nos lembramos. Uns 500 ou 800 meticais por aí. E é assim que fazemos normalmente com as nossas despesas do mercado, combustível para o meu carro ou chapa. Gastamos de acordo com o dinheiro que tivermos no bolso. Meus primos, o primeiro erro parte dessa forma como vocês fazem a gestão do vosso dinheiro. É preciso ter a noção dos vossos rendimentos e das vossas despesas. Só assim é que poderão organizar as vossas finanças pessoais, familiares e identificar as despesas necessárias, prioritárias e desnecessárias. Como assim? O orçamento familiar é o instrumento certo para todos nós. Trata-se de uma previsão organizada daquilo que poderão ser os nossos rendimentos
e as nossas despesas durante um período pré-estabelecido, no qual tentamos realizar despesas num valor que possa ser superado pela nossa previsão de rendimentos. Em alguns casos, existem rendimentos e despesas que têm um valor fixo, como por exemplo, salário, aluguel de casa e propina escolar. Para despesas que não são fixas, podemos prever um valor máximo a pagar por aquelas despesas e tentarmos controlar para que esse valor não seja superado. Por exemplo, o valor de energia, água, transporte e recarga para celular. E como é que fazemos o orçamento familiar? É fácil, Maria. Fica com esta folha de papel e tu, João, com a outra. Vamos desenhar uma tabela onde iremos anotar todos os vossos rendimentos e despesas num período de 30 dias. Em coluna, no topo da primeira coluna, escrevemos a palavra rendimentos. Embaixo, anotamos todos os rendimentos, como por exemplo, salário, lucros da barraca, chitique, biscate. Ao lado, registramos todos os valores de cada um dos rendimentos, sejam eles fixos ou previstos. Ainda no topo da tabela, na segunda coluna, escrevemos a palavra despesas. Abaixo, arrolamos todas as despesas fixas e previstas. Por exemplo, alimentação, aluguel da casa, guarda, energia, água, combustível, gás de cozinha, recarga de telemóvel, etc, etc. É um exercício interessante. Só não sei como prever alguns valores. Maria, se bem que percebi, temos que fazer esse exercício tendo em conta as despesas realizadas no passado, para mesmos bens, mais ou menos o que gastávamos. Mas isso não basta. Temos que ter em conta os nossos rendimentos. Não podemos prever as despesas que superam os nossos rendimentos. Isso mesmo, João. Vamos voltar à nossa tabela. Depois de listado todos os rendimentos e todas as despesas, embaixo de cada coluna, somamos o valor total. No fim, subtraímos as despesas dos rendimentos. E assim, temos o saldo. Se o saldo for positivo, significa que os rendimentos são superiores às despesas, ou terão gasto menos dinheiro do que aquele que ganharam. João, com o dinheiro que resta, podemos abrir uma conta poupança ou a prazo num banco comercial e ganhar juros. Isso mesmo, a curto, médio ou longo prazo. Também poderão financiar os vossos sonhos e projetos, investir na educação dos vossos filhos, melhorar a vossa casa e tudo mais. Se o saldo for negativo, o que devemos fazer? É simples, João. Devemos rever as nossas contas, identificar os bens com os quais estamos a gastar muito. Os bens cujo consumo podemos diminuir ou substituir por outro mais barato e que nos garantam a mesma satisfação. Os bens que podemos deixar de comprar ou adiar a sua aquisição para um outro momento. Parece que estamos todos entendidos. Não podemos esquecer que o orçamento familiar não se restringe apenas nos ganhos e gastos. O orçamento familiar significa também planear e eleger prioridades. É isso aí, primo! Muito obrigado! Obrigado pela ajuda, primo. João, ainda te lembras do lobol da sobrinha Mônica, que será no final deste mês? Maria, sim, me lembro, claro. Sabes que não tenho roupa. E depois tenho que comprar aquela capulana que a família vai usar como uniforme. Sapatos,
bolsa. Meu cabelo, nem sei. Maria, sabes que tenho um carro com problemas. E combinamos em reparar no final deste mês. João. Queres dizer que não é possível? Eu não posso ir ao Lobolo sem a capulana. O que vão dizer de mim? João. Maria, temos muitas contas a pagar. E o nosso dinheiro é pouco. O nosso dinheiro só é pouco quando é para comprar algo para mim. Maria, não começa. O plano de reparar o carro é antigo. Andamos a adiar e agora não posso mais. O programa do Lobolo também é antigo. Maria, tenho uma ideia. Que ideia tens tu a esta hora? É só para eu não ir ao Lobolo, não é? Conheço-te, João. Calma, Maria. A ideia que tenho é pedir-me dinheiro emprestado ao primo Arsénio. Podemos tentar. Já que ele trabalha com dinheiro, pode ser que nos ajude. Vou ligar para ele vir cá. Esses assuntos de dinheiro só dão para falar cara a cara. Primo Arsénio, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Sem problema, João. É sempre um prazer vir à vossa casa. Mas desta vez, qual o problema? Primo, precisamos que nos empreste algum valor. Estamos com 2 programas grandes para fim deste mês. O Lobolo da Mônica e a reparação do carro. Mas como assim? Afinal, não seguiram as minhas dicas? Primo Arsénio, seguimos com todas as dicas, mas Quando vocês fizeram o vosso orçamento para este mês, não sabiam que teriam de reparar o carro e participar na cerimônia do Lobolo? sabíamos. Mas afinal, esses eventos devem fazer parte do nosso orçamento familiar. Nós pensávamos que na tabela do orçamento só devem constar as despesas daqui de casa. Não, João, não foi isso que eu expliquei. Mais uma vez precisamos de papel e caneta. Vou ensinar-vos como fazer a previsão de gasto. Assim poderão ver o que devem comprar e pagar no final do mês. Aqui está o papel e a caneta. Obrigado, Maria. Vamos fazer como da última vez. Desenhamos uma tabela com colunas. Vamos colocar na tabela todas as despesas previstas para este mês. Aquelas despesas permanentes, como pagamento de fatura de água, energia, compra de comida, aluguer de casa, etc, etc. Depois, colocamos as despesas provenientes de eventos que não são permanentes, mas que sabemos que nesse mês teremos tais como passeios, presentes, roupas novas, reparação de viaturas, entre outros. Não podemos esquecer de colocar na coluna de rendimentos todos os rendimentos que teremos nesse período. Neste caso, o saldo é negativo, ou seja, os gastos superam os rendimentos. Estamos diante de um déficit de 740 meticais. Como podemos resolver este problema? De forma como a Maria explicou da outra vez, devem rever as vossas despesas e identificar os bens com os quais estão a gastar muito. Os bens cujo consumo podem diminuir, substituir por outros mais baratos que garantam a mesma satisfação. Os bens que podem deixar de comprar e os que podem adiar a sua aquisição para outro momento. Podemos também criar outras fontes de receita ou fazer mais trabalhos extras. Isto aí mesmo, João. Obrigado, primo Arsénio. Hoje aprendemos mais sobre o orçamento familiar. Muito obrigado. Obrigado, primo. João, ando cansada de comprar os mesmos alimentos todo final do mês. Mas Maria, é o que o nosso dinheiro permite. Este mês devíamos fazer algo diferente. Lembra-te daquela carne de vaca que tanto gostei de comer no Lobolo da sobrinha Mônica? Estás a falar do Tibone? Sim, João, essa mesmo. Maria, Tibone é muito caro. Vamos continuar a comer um guisado. Este mês eu quero comer uma carne diferente. Por que não cortamos o café? Café? E depois? Como é que eu vou trabalhar sem o meu café?
João, tu tomas o café todos os dias. Vais morrer por não tomar café durante o mês. Estás a misturar as coisas. Nada disso, João. Maria, a nossa situação financeira não nos permite esse tipo de luxo. João, eu acho que é possível. Só esse mês, por favor. Para isso, precisamos melhorar a situação financeira da família. Tá bom, João. Vamos ter com o primo Marcelo. Pode ser que ele nos ajude. Bom, mais uma vez estou aqui para vos ajudar. Qual a preocupação desta vez? Primo, a Maria acordou hoje com vontade de comer tibone. Não me diga que estás grávida, prima. Nada disso, primo. É só uma vontade, um desejo. Há meses que não como tibone. Ah, é? Estás a ver? Ela quer porque quer, mas o nosso dinheiro não dá para comprar isso. Oh, João, na verdade até dá. Dá! Estás a ver, João? Afinal, vou poder saborear um bom tibone. Primo, explica bem isso. É simples. Para além do que eu já expliquei sobre a previsão de gastos, vocês também podem fazer uma previsão de rendimentos, na expectativa de aumentar os vossos ganhos. Previsão de rendimentos? Sim, previsão de rendimentos, Maria. Já sei, primo. Papel e caneta para desenharmos a nossa famosa tabela. Exatamente, prima. Precisamos de avaliar como andam os vossos ganhos e as vossas despesas. João, anota os ganhos com os quais podem contar este mês. Sejam eles provenientes de salários, benefícios concedidos pela empresa, vendas da barraca, biscate e por aí em diante. Depois, somamos tudo e saberemos quanto dinheiro vocês irão ganhar. A isso é que chamamos previsão de rendimentos. Daqui já é possível calcular o que vai para cada despesa. E se será possível ou não comprar o tibone que a Maria tanto precisa. Só isso? Só isso, João. Mas gostaria de vos lembrar, caso os vossos rendimentos não satisfaçam esse desejo da Maria, vocês poderão rever na vossa coluna das despesas alguma necessidade por substituir. Ou então, revisitem a vossa lista de produtos alimentares por adquirir. Provavelmente, um dos produtos pode ser substituído. Boa ideia! Considere-se desde já convidado para comeres conosco o tibone. Obrigado. E mais uma vez, muito obrigado pela tua ajudinha. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Sabes, Maria, desde que começamos a fazer o nosso orçamento familiar, as nossas contas normalizaram-se. É verdade, João. Saímos de uma situação em que o nosso orçamento era deficitário para equilibrado. Hoje, já conseguimos poupar algum dinheiro para financiar os nossos projetos e sonhos. Lembras-te do que fizemos para mudar o cenário? Lembro-me, sim. Com a ajuda do primo Arsênio, aprendemos primeiro a identificar os nossos rendimentos e as nossas despesas. Aprendemos também que as nossas despesas não podem ser maior que os nossos rendimentos. Hoje isso aconteça, sentiremos a necessidade de buscar dinheiro em outras fontes para financiar o nosso consumo. Como se não bastasse, as outras fontes não são recomendáveis, pois, para além de serem legais, podem trazer-nos graves problemas. Neste caso, falo da agiotagem. As outras fontes também seriam os empréstimos bancários, os pagamentos com cheques predatados ou vales. Mas nada disso é necessário quando somos financeiramente Bem organizados. Oi, primos, tudo bem? Oi, Arsênio! De que é que falavam? Pareciam muito animados na vossa conversa. Sim, falávamos do quanto o orçamento familiar mudou a nossa vida. E para melhor. Já que estão assim tão animados, poderiam dizer-me o que é que se pode mudar um cenário em que os gastos são maiores que as receitas?
Claro que podemos. Existem 3 formas. 3? Exato. Vou já explicar. A primeira é aumentar os rendimentos. Pode ser feito através de atividades extras, como, por exemplo, fazer bolos ou salgados por encomenda, reparar carros de amigos ou familiares, vender produtos por catálogos e vender produto da horta, etc. A segunda é pedirmos um empréstimo ou financiamento a familiares ou amigos. Mas a mais fácil de todas é a terceira. Consiste em reduzir os gastos mensais. O dinheiro nunca é suficiente. Esta é interessante. Reduzir gastos. Sim, primo. Nós também optamos em reduzir os gastos. Empréstimos e financiamento são propícios para levar avante projetos que dificilmente podemos pagar com dinheiro próprio e de imediato. Muito bem. Nós, por exemplo, começamos por cortar o dinheiro gasto para o almoço. Passamos a levar o almoço de casa. Também reduzimos o valor das recargas para o celular. A Maria passou a ir ao cabeleireiro de 15 em 15 dias. Caso seja necessário, ela chama a Martinha, que também é uma boa cabeleireira, para cuidar dos cabelos em nossa casa. E aí sai muito mais barato. E sempre que vamos às compras ao mercado, compramos apenas aquilo que necessitamos. Ou seja, deixamos de fazer o rancho para o mês todo. Sim, sim. Até porque alguns produtos podem deteriorar-se ou passar do prazo sem nos apercebermos. E isso, para além de ser um desperdício, pode colocar em risco a vida de todos nós. Sempre que precisamos desses produtos, compramos na hora e em quantidade certa, de acordo com a necessidade. Como podes ver, primo Arsênio, é sempre possível fazermos corte das nossas despesas sem colocar em risco o nosso orçamento. Mas sabem que ainda pode reduzir ainda mais os vossos gastos? Como? Todos vocês devem passar a desligar as luzes nos quartos e outros compartimentos da casa enquanto não estiverem lá. Os equipamentos elétricos também devem ser desligados sempre que não estiverem a ser usados. Poupando energia elétrica, também poupamos o nosso bolso. E quem fala de energia, também fala do consumo de água. É necessário controlar a quantidade de água que utilizamos, evitando o desperdício. Para fazer o orçamento familiar, precisamos desenhar uma tabela com colunas. Nestas colunas, escrevemos o rendimento, os gastos e o saldo. Na coluna da renda, anotamos o dinheiro que entra. Exemplo, salário, lucros da barraca, etc. Na coluna das despesas, escrevemos tudo que são os nossos gastos. Exemplo, comida, energia, água, transporte e etc. Depois, somamos o total de cada coluna. No fim, subtraímos os gastos dos rendimentos e assim temos o saldo. Esta tabela ajuda-nos a identificar todos os nossos gastos e rendimentos e onde podemos mudar para um melhor controle do nosso dinheiro. Podemos fazer a provisão dos nossos gastos e receitas sempre numa folha e usando uma tabela onde colocamos todos os gastos permanentes: comida, água, energia, prestação do crédito do banco. Os gastos variáveis: passeios, presentes, imprevistos. Os rendimentos fixos: salário e receita da barraca. E os rendimentos variáveis: comissões, bônus e biscates. No fim, vamos resumir tudo em entradas e saídas. Este exercício permite-nos cortar algumas coisas que não vão fazer muita falta e assim usar o dinheiro para outros gastos mais importantes. E sempre que tivermos uma diferença entre o dinheiro que entra, receita, e o que sai, despesa, existem 3 formas principais de equilibrar isso. A primeira, aumentar os rendimentos através de uma atividade extra, como, por exemplo, fazer bolos ou salgado por encomenda, reparar carros de amigos ou familiares, vender produtos por catálogos, vender produtos da horta, etc. A segunda, reduzir os gastos mensais.
E a terceira, pedir o empréstimo ou financiamento a familiares ou amigos. Esta opção só acionamos em casos extremamente importantes. Não é aconselhável pedir empréstimo para financiar gastos que podemos cortar ou que não tenhamos capacidade de pagar. Pop, cada metrical conta.